Olá! Hoje nós vamos mergulhar num tema profundo e, vamos ser sinceros, universalmente desafiador: o perdão. A proposta aqui é analisar uma estrutura que divide o perdão em três dimensões bem distintas, oferecendo um caminho mais prático para encontrar a paz interior. E para começar essa conversa, nada como essa citação clássica de Alexander Pope. Ela captura perfeitamente a essência da nossa análise. O erro, bem, ele faz parte da condição humana. Mas o ato de perdoar, esse sim exige uma força que muitas vezes parece até sobre-humana. Porque quando a gente não resolve esses sentimentos, o rancor e a mágoa agem como verdadeiras âncoras. Elas nos prendem a momentos dolorosos, sabe? E acabam nos impedindo de viver o presente com plenitude, com serenidade. É um fardo emocional que afeta diretamente o nosso bem-estar. E aqui chegamos na questão central. Perdoar não é um ato simples de esquecer tudo ou um sinal de fraqueza. Então, como praticar o perdão de uma forma que seja autêntica, justa e principalmente libertadora, sem passar por cima dos próprios valores? É isso que a gente vai desvendar. A chave para essa abordagem mais realista está em entender que o perdão não é uma coisa só, um conceito único. Na verdade, ele pode se manifestar de três formas bem diferentes, cada uma adequada a um tipo específico de situação. E estas são as três dimensões que nós vamos explorar. A exoneração, que é o perdão completo, a tolerância, que é um perdão que busca preservar relações, e a libertação, que é o perdão que liberta a nós mesmos. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Vamos começar pela primeira e talvez da forma mais idealizada de perdão, a exoneração. O objetivo dela é bem claro, uma limpeza completa do passado. A exoneração é aquilo que a gente geralmente imagina quando pensa em perdoar de verdade. É o ato de apagar a ofensa, de zerar o placar mesmo e permitir que uma relação volte a um estado de confiança, de inocência, como se a falha nunca tivesse acontecido. Mas, claro, quando é que se aplica esse perdão total? O modelo sugere três cenários bem claros. Primeiro, quando o dano foi um acidente, sem intenção. Segundo, quando quem ofendeu é incapaz de entender a gravidade do que fez, como no caso de uma criança. E terceiro, talvez o mais importante, quando a pessoa reconhece o erro, pede desculpas de forma genuína e se compromete a não repetir aquilo. E o ponto crucial aqui é o seguinte: quando uma dessas condições é atendida, se apegar à falta de perdão pode ser mais prejudicial para quem foi ferido. A recusa em perdoar pode ser um sinal de que o problema não está mais na ofensa em si, mas numa dificuldade interna de simplesmente deixar o passado para trás e seguir em frente. Agora vamos para a segunda dimensão, que é uma abordagem mais pragmática para situações que não são tão preto no branco: a tolerância. A tolerância entra em jogo quando o arrependimento da outra pessoa é meio ambíguo, sabe? Talvez o pedido de desculpas venha com uma justificativa ou não pareça 100% sincero. Mas, ainda assim, se a relação, seja com um familiar, um colega de trabalho ou um amigo, é importante demais para ser descartada, a tolerância oferece um caminho do meio. Aquela frase popular, perdoar, mas não esquecer, resume perfeitamente a essência da tolerância. Significa abandonar o desejo de vingança, o rancor, mas sem baixar a guarda completamente. É um ato de preservar a conexão, mas mantendo uma dose saudável de cautela. A diferença fundamental entre as duas fica muito clara aqui. Enquanto a exoneração busca restaurar a inocência, limpar o passado por completo, a tolerância tem um objetivo um pouco mais modesto, mas não menos valioso: preservar uma relação importante, mesmo com as imperfeições, abandonando o rancor, mas mantendo a vigilância. E isso nos leva à terceira e muitas vezes a mais desafiadora de todas as dimensões do perdão: a libertação. A libertação é o caminho para os cenários mais difíceis. É para quando não existe pedido de desculpas, não há reconhecimento do erro e nenhuma reparação do dano. Nesses casos, o perdão não é para o outro. É um ato radical de autocuidado, de autopreservação. Estamos falando de situações muito sérias, como abuso, traições profundas nos negócios ou na vida pessoal. Situações em que a reconciliação é simplesmente inviável ou até indesejável. A dor é real e o dano muitas vezes é irreparável. O ponto mais importante para entender aqui é a mudança de foco. O objetivo não é inocentar quem ofendeu, nem restaurar a relação. O objetivo é cortar os laços emocionais que mantêm a pessoa ferida presa ao trauma. É permitir que o passado pare de ditar as regras do presente. Essa metáfora é muito poderosa.
Manter a raiva e o ressentimento nessas circunstâncias é como dar a quem nos feriu um espaço permanente e de graça dentro da nossa cabeça. A libertação, então, é o ato de despejar esse inquilino indesejado e tomar de volta o nosso espaço mental. No final, o que a gente percebe é que exoneração, tolerância e libertação não são só conceitos abstratos. São, na verdade, 3 caminhos bem distintos que levam ao mesmo destino. Então, resumindo, a exoneração restaura a inocência quando existe um arrependimento total. A tolerância preserva a relação, mas com cautela, diante de um arrependimento parcial. E a libertação busca liberdade emocional quando não há arrependimento nenhum. Cada uma tem seu lugar, sua função e sua própria sabedoria. Portanto, a grande sacada é que, ao entender essa estrutura, o perdão deixa de ser aquele ideal divino, quase inalcançável, e se transforma num conjunto de ferramentas psicológicas. Ferramentas que podemos usar para navegar pela complexidade das relações humanas e, no fundo, para encontrar a paz. E assim, essa análise toda nos deixa com uma reflexão final. Diante das nossas próprias feridas, das nossas próprias relações, qual desses 3 caminhos, o da exoneração, o da tolerância ou a da libertação, se faz mais necessário neste momento para reencontrar o equilíbrio?